Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Nesta oportunidade eu gostaria de falar um pouco sobre métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Mas antes de eu trazer aqui a explicação sobre alguns métodos, ou os mais conhecidos, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho em todas. Porque assim, sempre que postarmos um conteúdo novo aqui no canal, o YouTube te notifica, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Sem nenhuma sombra de dúvida, o livro do Apocalipse é o livro de mais difícil interpretação que temos na Bíblia. Sendo assim, surgiram ao longo da história, a partir do 2º século depois de Cristo, surgiram os métodos ou as escolas de interpretação do livro do Apocalipse. As mais conhecidas são, em primeiro lugar, a escola preterista. Em que consiste a escola preterista de interpretação do livro do Apocalipse? Esta escola compreende que o livro do Apocalipse ele se cumpriu no 1º século por ocasião da guerra entre os judeus e os romanos. Isso por volta do ano 70 depois de Cristo. Este daí, gente, é o preterismo radical. Tem uma segunda vertente, também preterista, que são os moderados ou os parciais preteristas. Nesta segunda vertente, estes daí compreendem que a maior parte do livro, mas os capítulos finais, com a volta física de Jesus, ressurreição dos mortos, julgamento final, ainda está no futuro. Isso daí é o preterismo. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você já ouviu falar em alguma vez sobre o preterismo. Se lá na sua igreja, nos estudos da terça-feira, que geralmente são os cultos de edificação espiritual, culto de doutrina, se você já ouviu falar em preterismo, se na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, ou Sabatina, no caso dos Adventistas, se você já ouviu falar no preterismo, deixa aqui nos comentários, vai ser muito importante a sua participação. A segunda escola de interpretação do livro do Apocalipse é a escola historicista. Em que consiste a escola historicista, este método de interpretação do livro do Apocalipse? Os historicistas compreendem que o livro do Apocalipse começou a se cumprir a partir do 1º século, quando o apóstolo João escreveu o mesmo. Na compreensão dos historicistas, o livro do Apocalipse ele vem se cumprindo em paralelo com a história da igreja. Os historicistas compreendem que os cavaleiros já cavalgaram, as trombetas já tocaram, entre outros eventos apocalípticos já se cumpriram ao longo da história, desde o 1º século até o presente momento. É muito importante lembrar nesse estudo que estamos tendo que nenhum dos métodos de interpretação do Apocalipse eles são suficientes por si só. Ou seja, nenhum dos métodos de interpretação do Apocalipse sozinho ele é capaz de trazer à luz, de elucidar todo o livro do Apocalipse. Isso não é possível, tá ok? A terceira escola de interpretação, ou terceiro método de interpretação do Apocalipse, são os idealistas. Este método consiste mais na visão simbólica do livro.
Os idealistas consideram muito simbolismo dentro do livro do Apocalipse e, segundo eles, existem alguns princípios espirituais, sim, no simbolismo do livro, que é de grande proveito para os cristãos de todas as épocas. Inclusive, os idealistas, eles não se prendem à questão do tempo, se é passado, presente, futuro, mas enfim, a escola idealista tem como principal ponto não ficar preso com a questão do tempo do cumprimento do livro do Apocalipse. E em quarto lugar, a quarta escola de interpretação do Apocalipse é o futurismo. Inclusive, esta daí é a escola que eu defendo. É este daí o método que eu creio. E também eu quero pedir a você que deixe aqui embaixo nos comentários qual o método que você acha mais coerente, que dá mais condições para a interpretação correta do livro do Apocalipse. Mas vamos lá, em que consiste o método futurista da interpretação do livro do Apocalipse? Nós, os futuristas, compreendemos que do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro, tudo está no futuro, ainda vão se cumprir. Essas são as 4 escolas de interpretação do livro do Apocalipse mais conhecidas. Porém, eu quero citar mais uma que não é tão conhecida, porém ela é eficaz. É o método eclético, ou seja, quando o intérprete ele compreende que para a interpretação correta do Apocalipse é necessário um pouco de preterismo, um pouco de historicismo, um pouco de idealismo e um pouco de futurismo. Sendo assim, é possível chegar a uma compreensão perfeita do livro do Apocalipse. Mas alguém pode estar raciocinando agora, vendo esse vídeo, irmão Gedilson, ainda há pouco você falou que nenhum dos métodos citados, ou os 4 principais, são suficientes por si só na interpretação do Apocalipse. Por que isso? É muito simples de você entender. A interpretação do livro do Apocalipse jamais será perfeita de cunho preterista, idealista, historicista ou futurista. Jamais por si só esses métodos vão trazer a compreensão perfeita do Apocalipse. Por um motivo. Porque o sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, é um sermão de duplo cumprimento. Sendo assim, Jesus já deu a chave hermenêutica para a interpretação correta do Apocalipse. Eu compreendo que o mais plausível, o mais correto na interpretação do livro é que nós entendamos que a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, está no passado, isso é pretérito. Que nós compreendamos que o que está na história moderna, ou seja, do primeiro século, ali quando João escreveu e tal, bem depois do ano 70 até então, o que está na história moderna é o ressurgimento do cenário que foi destruído no ano 70. O que é simbolismo dentro do livro? São aqueles pontos absurdos onde nós não encontramos explicação plausível. É coisa exagerada dentro do livro. Isso de fato é idealismo. E o que é futurismo no livro? Futurismo no livro é quando o cenário todo estiver reconstruído, aí então, o que já aconteceu lá no primeiro século, de uma forma bem resumida, pequena, um evento demonstrativo, ele vai vir à tona a nível global, e assim o Apocalipse vai se cumprir na sua totalidade, trazendo a plenitude dos planos de Deus em relação à humanidade. Assim nós podemos interpretar bem o Apocalipse. Não com um método só. Apesar de eu ser
futurista, porque eu sei que do capítulo 4 ao 22 acontecerá no futuro. Eu sei também que o cenário está sendo reconstruído por Deus, e depois de reconstruído, tudo vai se cumprir conforme a promessa do Senhor. Eu espero assim ter conseguido ajudar vocês a compreender um pouco sobre os métodos de interpretação do livro do Apocalipse. E no mais, que Deus continue abençoando a todos. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.